Alexandre, você vai ser o primeiro porque seu filme é o mais clássico aqui das nossas indicações, o mais antigo, né? Isso mesmo, Bruninho. Eu vou falar sobre um filme de 1950, O Matador, The Gunfighter no original. Estrelado pelo Gregory Peck, dirigido pelo Henry King. Quantos anos você tinha nessa época, Lê? Eu tinha 11. O bicho tá fogo hoje, hein? Tá fogo. Ô, galera, o Henry King foi um bom diretor. Ele foi ator também, atuou em bastante filme, em papéis secundários e tal, até meados dos anos 20. Depois virou diretor. Ele fez um filme muito famoso, A Canção de Bernadette, e fez vários clássicos do gênero também, do western. Gregory Peck, a gente já citou ele aqui em várias ocasiões. Por exemplo, ele é o astro de Moby Dick, a versão original do Moby Dick lá dos anos 50, que é absolutamente espetacular. Ele estrelou A Profecia. Nossa, Porra, verdade. Sim. Verdade. E os dois têm título aqui no Pipoca. Já lançamos Moby Dick, a graphic novel, e lançamos o livro que originou o filme A Profecia. Exatamente. Ele ganhou um Oscar em 1942, se eu não me engano, pelo Sol é para Todos. Um filmaço. E ele tem muito filme de western na carreira dele, ao longo de toda a cinebiografia dele. O Matador o personagem central é o Ringo, que é um personagem que existiu mesmo e era considerado o gatilho mais rápido do Oeste, na vida real mesmo. Mais rápido que o Billy the Kid, mais rápido que o White Earp, mais rápido que o Buffalo Bill. Ele era um cara extremamente temido na vida dele. Na vida real, ele foi suspeito do atentado contra os irmãos do White Earp e participou da Batalha de OK Corral, que é a batalha mais famosa da história do western, né? Uma batalha de 30 segundos do grupo dos Clayton, da qual ele fazia parte, e do grupo do White Earp, que era xerife de Tombstone. Então ele é uma personalidade muito louca, ele é um fora da lei. E esse filme, O Matador, é uma história completamente inventada acerca da vida do Ringo. Porque o Ringo, no final das contas, ele morreu, ele teve uma morte muito suspeita. Muita gente acredita que foi o White Earp que matou ele. Outros acreditam que foi o Doc Holliday, que era assistente na época do White Earp, tinha ganhado o posto de xerife assistente num período temporário para caçar o bando dos Clayton, e algumas pessoas acreditam que ele se suicidou também. Ninguém sabe qual é a versão oficial, tem vários livros a respeito, a história do Ringo é extremamente rica e controversa, e ele era um cara muito casca-grossa e era um fora da lei doidão, mas desses doidão mesmo. E o Ringo, nesse filme, ele já tá com a idade um pouco mais avançada, já tá com 35 anos, que é próximo da morte dele. Ele fez fama, ele era jovem mesmo, como quase todo pistoleiro, ele tinha 20 e poucos anos. Então, aí ele já tá com seus 35 e ele tá cansado. Pra todo lugar que ele vai, a fama dele de pistoleiro persegue ele. Tem sempre um garotão novo que quer tirar um duelo com ele e ser o cara que matou o Ringo. E ele viaja pra uma cidadezinha justamente pra tentar encontrar o amor da vida dele, uma mulher que ele amou quando ele era jovem, e fazer um convite pra ela pra se afastar de vez da vida de fora da lei. Só que o rosto dele é conhecido em tudo quanto é lugar. Todo mundo sabe quem é o Ringo. Tem cartaz de procura-se espalhado pelo Velho Oeste inteiro. Então ele não tem um minuto de sossego. E assim, ele não abaixa a cabeça pra ninguém. Não importa se é uma pessoa, se é duas pessoas, se é 5 pessoas. Ele tá lá, eu sou o Ringo, sai fora daqui, senão vai sobrar pra você. E o Gregory Peck, ele pica, né? Tem um baita de um carisma. Nossa, esse filme deve ser muito da hora, velho. É muito da hora. O Gregory Peck falou que é um dos melhores filmes que ele já fez e um dos melhores roteiros. Entrou pra lista da revista Time como um dos 400 melhores filmes de todos os tempos. Ficou de fora dos 100 mais, que entrou só aqueles filmes mesmo oscarizado e tal, mas tá na lista dos 400 mais. É um filmaço. Nossa, caramba. Filmaço. Eu não assisti esse filme não, Ale. Vou procurar pra ver agora, bicho, porque fiquei super interessado. É muito legal. E sabe uma coisa interessante também, Danielzinho? O fato de ser de 1950, assim como o filme de vocês, que são filmes antigos, o Velho Oeste parece uma coisa muito, muito, muito distante da gente, mas o White Earp, por exemplo, que existiu e que era conterrâneo lá do Ringo, o White Earp morreu em 1929. 1929, já tinha filme sobre o White Earp e o White Earp era vivo ainda. Nossa, Quer dizer, verdade, cara. O Matador é só 30 anos depois da morte do White Earp. É muito louco de pensar nisso, cara. O Ringo mesmo morreu, acho que em 1872, se eu não me engano. Então, estamos falando de 70 anos
depois da morte do cara. É a mesma relação que a gente tem aqui com a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Faz 70, 80 anos, saca? Na época que esses filmes foram feitos, o Velho Oeste era uma coisa recente, cara. É muito louco de pensar nisso. Boa dica, Alexandre! Danielzinho, tua vez, cara. Eu vou avançar um pouquinho no tempo aí. O filme do Alexandre foi de 1950, o meu é de 1956 e estamos falando de um dos filmes mais influentes da história do cinema. Rastros de Ódio. Só falar esse nome eu já fico todo arrepiado, imagino que vocês também, porque é da icônica dupla John Ford e John Wayne. John Ford, um dos maiores diretores da história, tranquilamente. E John Wayne, seu parceiro habitual ali, né? Eles fizeram 14 filmes juntos, assim, estrelados pelo John Wayne, né? Antes eles tinham feito algumas outras coisas que o Wayne era coadjuvante, aparecia pouco e tal, e não eram personagens tão marcantes. Mas na filmografia oficial, John Ford e John Wayne, eles têm 14 filmaços e Rastro de Ódio, pra mim, é o melhor deles, cara. É um filme absolutamente excepcional e o John Wayne tá numa das suas melhores interpretações. Dá pra dizer que o John Wayne é o principal astro do gênero faroeste do cinema? É, não Acho que ao lado do Clint Eastwood, né? Porque tem duas duplas pra mim que são definitivas, né? John Ford e John Wayne e Sérgio Leone e Clint Eastwood, né? É, mas eu acho a que... briga é boa aí, hein? Eu acho que a briga é muito boa, cara. Eu acho que que são até gerações diferentes, né? Sim, sim, sim. Mas que o John Ford é o principal diretor... É junto com o Sérgio Leone, né? É a mesma coisa. Sim, sim, é a mesma coisa. É a mesma coisa, é verdade, cara. Mas é um dos Eles principais diretores mesmo, cara. São caras que reescreveram a história do cinema fazendo majoritariamente ali faroestes, né? O Rastros de Ódio, ele é tão influente, cara, que você percebe, assim, ecos dele em Star Wars, em Taxi Driver, em Paris, Texas, que são filmes muito influentes também por sua vez, entendeu? Por isso que ele é tão grandioso, Rastros de Ódio, cara. Qual que é a história, basicamente, pra quem ainda não viu este clássico absoluto? A gente tá em 1868, um veterano da Guerra de Secessão, o Ethan Edwards, interpretado pelo John Wayne, claro, ele chega ali ao Texas e encontra o seu irmão e a família dele. No dia seguinte, ele sai junto com uma comitiva de Rangers ali para investigar um caso envolvendo os Comanches. Só que aquilo era uma emboscada pros Comanches mesmo invadirem o rancho ali da família do Ethan e matar todo mundo, cara, matar todo mundo. Quando o Ethan volta, ele fala, mataram todo mundo, mataram a Marta, mataram o meu irmão, mataram todo mundo. E ele descobre que sequestraram as duas sobrinhas dele, cara. Aí ele vai entrar numa jornada obsessiva pra buscar essas duas meninas aí, acompanhado do Martin. O Martin é um sobrinho, né, que foi adotado ali pela família, e ele é um mestiço. Ele tem sangue indígena. E uma das primeiras características ali sublinhadas do Ethan é que ele é um baita de um racista, bicho. Ele odeia completamente os indígenas. Ele lutou ali na Guerra de Secessão do lado do sul, então ele era a favor da escravidão, né? E ele é totalmente racista com a questão indígena também. E aí ele e o Martin, essa dupla um tanto quanto inusitada aí, vão procurar as duas meninas. Logo assim no começo do filme, eles descobrem que a mais velha foi morta e os indígenas estão em posse da mais nova, né, que é a Debbie. Isso, bicho, essa perseguição, essa obsessão dele em achar a garota vai passar assim alguns anos, dura mais de 5 anos e você vai acompanhando ali o transtorno, o que esse cara vai virando, a amargura que ele vai tendo até conseguir o objetivo dele ali, né, cara? E é um filme, assim, extremamente corajoso, porque ele pega um ícone do heroísmo completo, que era o John Wayne, e coloca ele numa posição, assim, fragilizada, um anti-herói, dá pra dizer, né? Ele é falho, ele é super racista, como eu falei, ele é imperfeito, hipócrita, metido, então ele não é o que o pessoal estava acostumado com o John Wayne, já rola aí uma certa desconstrução, né? E o filme, claro, ele expõe várias questões ali sobre racismo e tal, que sempre foi um ponto complicado ali, meio problemático dentro do gênero western, né? Ainda mais se você pensar nos anos 30, 40 e 50, a coisa do racismo com os indígenas e tal, era muito presente em muitos filmes, né? Então o John Ford, ele tem coragem de fazer esse herói junto com o John Wayne aí e fazer um filme repleto, assim, é árido, é pesadão, tem essa história tensa que eu falei, só que ao mesmo tempo tem sutilezas, ele tem enquadramentos assim extremamente poéticos, né? E eu destaco a primeira cena do filme e a última. Como ele diz muita coisa só com esses dois takes, sabe? Só com essa porta que se abre e se fecha
pro protagonista e pro Ethan. A indicação do meu filme também tem o John Wayne como astro, cara. Aí sim, Draguinho. Também tem, mano. E o meu filme, cara, é um filme gostosíssimo de assistir. É aquele tipo de filme que... Sabe quando você vê um filme tão legal que você passa a indicar pra todo mundo e você quer muito que todo mundo assista pra ter a mesma experiência que você? Esse é o filme que eu tô falando, que é Onde Começa o Inferno, originalmente Filmaço. chamado de Rio Bravo. É um filme tão gostoso, tão legal, tão divertido, tão bonito, que você fica encantado. É aquela coisa que você fala, enquanto você assiste, você fica pensando, é inevitável você pensar... Cara, já não se fazem mais filmes como esse hoje em dia. Sabe aquele velho clichê de as coisas não são mais como antigamente? Esse tipo de filme já não é mais feito hoje, mano. Um filme que leva o tempo necessário pra desenvolver os personagens, pra contar a sua história, que não fica corrido, não tem aquela edição rápida, exagerada, tem o tempo dele, tudo funciona, não é cansativo. Quando os personagens estão apresentados e eles começam a interagir, é aquele tipo de coisa que arrepia os pelos do corpo quando vocês vê eles em ação. Cara, é um filme muito bom, mano. Ele é dirigido pelo Howard Hawks, que é um veterano também de cinema, fez muitos faroeste, ele tem 47 filmes dirigidos e tem um elenco estelar. O John Wayne, ele interpreta o xerife, e o nome do xerife é o John T. Chance. E junto dele nós temos o Dean Martin, fazendo um parceiro, né, um subxerife ali da cidade, interpretando o Dude. O Dean Martin é um dos principais artistas dos Estados Unidos. Ele trabalhou, pra vocês terem ideia, com o Frank Sinatra, naquele Hatchback. Sim, ele era do grupo, né? Ele era do grupo. Esse filme ele é delicioso, principalmente por conta do carisma desses dois gigantes, né, cara? John Wayne e Dean Martin. Das faces mais carismáticas dos Estados Unidos de toda a história de Hollywood, cara. Total, Danielzinho, total. E o Dean Martin teve uma parceria excelente também com o Jerry Lewis. E ele tem uma discografia, mano. Ele além de ator, ele era músico. Ele tem uma discografia gigantesca e uma filmografia igualmente imensa. Só que além do Dean Martin, tem, estreando aí, na época, estreando como ator, tem o Rick Nelson, que também é um músico e ator. O Rick Nelson faz o jovem Colorado. Na época, ele ganhou o Globo de Ouro de ator revelação, inclusive. E como o Dean Martin era músico e o Rick Nelson era músico, claro que teria que ter um momento no filme em que os dois cantam juntos. E esse momento é delicioso, cara. A música que eles cantam é maravilhosa. E qual que é a sinopse básica do filme, né? O Dude, ele é um bêbado. Ele era um grande pistoleiro que caiu em decadência por causa da bebida. E nós já começamos o filme vendo ele sendo humilhado em um salão. Tem que ter salão, né? Faroeste tem que ter salão. Tem que ter. Tem que ter. Ele tá sendo humilhado lá por um dos vilões do filme, né? Que é o Joe Burdetti. E aí, no meio de uma confusão, sai briga e tal, e o Joe Burdetti mata um cara que se interfere na briga. No que ele mata um cara, o xerife, o John Wayne, né, o John T. Chance, chega e prende o Joe Burdetti. Só que acontece que esse cara é irmão de um outro casca-grossa, um outro bandido casca-grossa que é cheio da grana, que é o Nathan Burdetti. E aí, esse cara fica na delegacia, mas é óbvio que o irmão não vai deixar barato. Ele começa a mandar um monte de capanga pra tentar tirar o irmão de lá. E o John T. Chance tem que resistir por 6 dias enquanto o xerife federal não vem buscar o prisioneiro nessa delegacia do interior. Ele tem que resistir por 6 dias. Quem vai ajudar ele? O bêbado, o Dude, que é o subxerife. Ele tem esse outro amigo, interpretado pelo veterano que eu falei, o Toco, que fica de tocaia na cadeia o tempo inteiro, do lado do bandido. Se alguém entrar, ele vai meter bala com a espingarda dele. E ele acaba conseguindo também o apoio de um jovem da cidade, que é o Colorado, interpretado pelo Rick Nelson. Esses 4 vão ter que resistir à onda de bandido que o Nathan Burdetti vai mandando atrás do irmão. E assim, você pensa, vai ser uma puta história de ação, né? 4 caras resistindo sozinho na cidade. Mas a história é deliciosa, não tem só cena de ação, tem muita cena engraçada. A interação dos 4, por ser... o velho, ele é manco. Então nós temos um bêbado, um manco, um jovem e um xerife velho, porque o Joe Wayne nessa época já tá bem velho, né? Até tem uma frase espetacular que perguntam pra ele, como que você vira xerife? Como que você virou xerife? Ele, todo pistoleiro quando se torna preguiçoso, quando já é incapaz de agir sozinho por aí como um caçador de recompensa, acaba se tornando um xerife pra ter um só lugar pra dar conta, né? Uma frase espetacular.